Olá, pessoal. Deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Faltam duas, né? A aula de hoje e a próxima aqui é de segurança em eletricidade. Antes da gente iniciar a nossa aula aqui, eu já vou compartilhar com vocês as orientações, tá? Do Senai Unidigital, né? Quanto às aulas EAD, tá? Depois das orientações, a gente volta à nossa programação normal, tá bom, Adriano? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, lembrei de uma coisa aqui antes, aproveitar que está gravando aqui, dar um recado. Pessoal, lembra que a gente está na segunda UC, tá? A UC de segurança, a UC de instalações prediais, ela já finalizou, né? Conforme o novo cronograma, lá para o dia 24/4, tá? Aí por isso, porque teve essa mudança de cronograma aí, né? A tela se estendeu bastante, teve muitos momentos presenciais. O que que eu fiz? Eu deixei mais tempo, tá? Eu deixei lá na plataforma mais tempo para envio. Então, eu já fiz a correção, inclusive. Faltava dois que eu tinha, que não tinham sido postado, duas FOs lá do momento presencial de vocês. Aí eu vi que faltava duas. Realmente, você desculpa, tá, pessoal? Faltavam duas. Eu postei, a nota já foi contabilizada lá, ou seja, todas as aulas do presencial já tem a nota de vocês, tá? Fiz todas as correções, mas eu vi que alguns ainda não enviaram, tá? Então, inclusive lá a plataforma ela já fechou, pessoal. Eu queria falar para vocês tomarem cuidado, prestar atenção, porque o período lá quando ele para a plataforma é quando finaliza, né? Aí até o monitor de vocês, o Leonardo, ele reconfigurou por causa dessa mudança e deixou mais tempo lá para ser enviado, né? Instalações prediais, né? Era o mínimo que a gente podia fazer. Só que aí o tempo que ele colocou a mais lá, ele já foi, tá? Então, alguns eu fiquei preocupado que alguns não enviaram ainda a atividade, né? E aí bloqueou lá na plataforma e agora está disponível só a recuperação, tá bom? Então, não se esqueçam, vão entrem aí na plataforma de vocês, depois vão lá, instalação predial. Quem ainda não enviou, tá? Porque era só o que faltava. Faltava dois momentos presenciais que eu não tinha contabilizado, porque na época ainda não tinha postado, tá? E aí a gente começou com segurança e eletricidade, inclusive bem antes, né, do início que tá aqui, né? Aqui tem, oficialmente tem 4 aulas, mas a gente está tendo mais aulas ainda, né? Aí eu tive que adicionar aí mais duas aí para cumprir com esse cronograma. Então lá já está habilitada a recuperação. Então quem não enviou, ficou faltando, dê uma olhada lá para ver se
você não atingiu a nota, né, pelo menos a de 60, e faz a recuperação. Ela já está liberada a recuperação lá, tá? Mas não deixe o tempo passar, porque senão a recuperação ela também automaticamente fecha, né? E aí, para a gente não ficar, né, no final aqui, quando tiver lá no final em projeto predial, né? Você tem que fazer recuperação ainda de instalação predial e de segurança, tá bom? Não se esqueça. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha esquecido. E aí, hoje, infelizmente, o professor, o Hélio Domingos, ele não estava disponível, que ele, para variar, ele estava dando um treinamento aí lá no, na Equatorial do Pará, e daí eu pré-agendei com ele, tá? Ele disse que não é certeza, porque inclusive ele vai estar dando treinamento. Aí ele falou assim, Pablo, geralmente eu dou treinamento o dia inteiro, e inclusive ele vai estar numa unidade, se eu não me engano, é da Energisa, numa concessionária aí que ela presta serviço para a Energisa. Ele vai lá dar um treinamento para uma terceirizada, né? E aí ele falou, não, mas quando de noite, quando eu for pro hotel, porque termina tarde, né, ele ainda dorme lá no local. Aí ele falou que consegue do hotel, né, usando a internet, fazer comparecer aqui na nossa aula, tá? Aí eu já pré-agendei para ele aqui, ele disse que hoje não dava, mas dia 20, tá? Mas assim, eu pré-agendei. Pode ser que não dê lá no, dependendo do tempo lá. Às vezes o treinamento termina tarde. Quando ele veio aqui em Goiânia, né? Ele deu treinamento na unidade do IB, ele foi lá na unidade Aparecida. Inclusive, nem deu tempo dele vir aqui na unidade digital, tá? Então, o professor Hélio Domingos, ele é uma autoridade aí da área e eu estou tentando trazer ele aqui, pelo menos, né, já que ele não vai conseguir participar do workshop, né, pelo menos ele vai conseguir participar de uma aula aqui de vocês, né? Aí eu vou aproveitar que a gente está em segurança, tem a ver, né, com a área. O ideal seria que a gente tivesse lá na disciplina de instalações do sistema elétrico de potência, né? Mas não tem problema não, né? A gente é relacionado à segurança e eletricidade, vai ser um bate-papo interessante, tá? Se ele já, mas já está pré-agendado, tá? Então pode ser que ele, né, tudo der certo, ele consegue aparecer aqui com a gente. Daí eu vou aproveitar e já, né, já que a gente está em segurança e eletricidade, eu vou apresentar para vocês o que que é o prontuário das instalações elétricas, né? E vou mostrar, né, por que que ela é importante para a nossa área, né? A área da eletrotécnica, da engenharia elétrica, né? Do tecnólogo em eletrotécnica. Por que que é importante, né? Uma empresa ela se preocupar com o prontuário das instalações elétricas, tá bom? É, deixa eu Vou pegar um exemplo aqui, pegar esses da Vivo, que esses da Vivo estão mais interessantes. Esse aqui é um modelo de um prontuário. É, Vamos acessar aqui a NR10 e o manual de auxílio, tá? Para a gente desenvolver o raciocínio. Professor, você já falou já de todos. Lembra que a gente já tinha aula gravada, tá? Antes aqui, ó, penso que eu nem mudei a. A gente já começou essa disciplina aqui desde o dia 15 do 4, né? Embora, oficialmente começou dia 27. Então, eu já deixei as aulas que a gente já tinha gravado aqui, né?
para a gente ir aproveitar essa oportunidade para falar para complementar, na verdade, os assuntos aqui, tá? Então vamos entender o primeiro, o que que é esse prontuário de instalações elétricas, tá? E eu devo dizer, pessoal, pelo menos até quando eu estava lá na engenharia elétrica, esse assunto é muito pouco difundido. Professor, se ele é muito pouco difundido, na verdade, eu vou ser sincero, eu não me lembro. Eu tive uma disciplina de legislação para o setor elétrico. Professor lá, na verdade, ele era um advogado e também especializado nessa questão de legislação para o setor elétrico. Não estou dizendo que o curso foi ruim, não, e foi muito bom o curso. Ele até contou, né, que no início ele entrou para ciência da computação e daí no meio lá ele resolveu ficar no direito, né? E aí que é hoje esposa dele, continuou lá na ciência da computação, tá? Então aí ele falou de muita coisa lá, só que ele, como ele é um jurista e mesmo sendo especialista nessa área de regulação, ainda falta algumas, a gente tem que aparar algumas arestas. E uma que geralmente é negligenciada nos cursos técnicos, infelizmente também no curso de engenharia elétrica, é você saber o que que é o prontuário, como é que eu devo proceder para elaborar esse prontuário, como que eu vou identificar, né, na empresa que eu trabalho. Inclusive, não sei se vocês sabem, geralmente na empresa que ela tem uma carga acima de 75, né, quilowatts aqui. Vamos lá para o item que fala específico disso aqui. É esse aqui, ó, o item 10.2.4. Estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW. Ele fala quilowatt aqui, inclusive esse valor, é, pelo que eu, na época, quando eu li isso daqui, e depois, quando eu fiquei sabendo que existia o prontuário, eu trabalhava, eu estagiava, né, no escritório, e daí foi através do estágio, ou seja, na vida profissional, é que eu descobri. Infelizmente, lá no curso superior tem muita coisa que o professor ele fala, né? Inclusive lá no curso superior são vários professores, não é dois igual aqui, né? Eu aqui no EAD e o professor lá no, às vezes vários professores, dependendo da disciplina, né? Lá na sua unidade. Tá? E aí, cada um tem uma experiência, alguns são especialistas. Eu tinha um professor que ele era engenheiro de segurança do trabalho, né? Teve muita coisa interessante que ele agregou lá para gente, tá? Mas, assim, o prontuário mesmo, mesmo na matéria de segurança, introdução à engenharia de segurança do trabalho, né? Esse ponto ele não foi muito bem abordado, tá? Aí quando fala estabelecimento, e com essa carga aqui superior a esses 75 kW, geralmente, pessoal, é um estabelecimento ou comercial, né? Um grande comércio, tipo, sei lá, um atacadão, né? Açaí da vida aí, né? Ou então uma indústria, tá? Esse prontuário realmente, se for um cliente residencial, primeiro que ele não tem essa carga, tá? E daí eu até questionei, na época no escritório que eu trabalhava, o dono lá do escritório também é engenheiro de segurança, né? Daí eu perguntei ao seu Nassim, é o grande Nassim Taleb aí, né? Eu perguntei se eu nasci, por que que eles falam que estabelecimento com carga superior a 75, por que que eu não deixo isso amplo, né? Qualquer estabelecimento que tenha, né, instalação elétrica, ou seja, carga elétrica, né? Eu deixo isso em aberto. Segundo ele, né, segundo até a assessoria jurídica dele, geralmente a gente tem que, até mesmo na área jurídica, nós temos que estabelecer um patamar, né, um limite ali, né, que a partir daquele limite, né, o superior, né, no caso aqui, acima daquele limite deve aplicar isso. Abaixo desse limite não se aplica, tá?
E você precisa de um paradigma, ou seja, de uma referência porque senão fica muito aberto à interpretação. Aí, no caso, eu queria deixar para qualquer instalação elétrica. Aí ele falou, ó, inclusive, você teria que cobrar esse prontuário de uma residência, tá? O que na prática não faz sentido. Porque numa residência você contrata técnico, você contrata engenheiro, você contrata eletricista? Não, né? Então, inclusive, né, você contrata um eletricista lá do bairro lá e tal, para fazer instalação. Inclusive, residência, né, instalação elétrica, você, pelo menos aqui em Goiás, você não precisa nem aprovar aquela instalação na concessionária de energia. Obviamente, esse aprovar é fazer um projeto e aprovar. O ideal é que você, independente se seja uma banquinha na feira, né, ou uma casa de luxo, tem que ter projeto, tá? Tem que ter critério. O melhor, vamos pegar uma palavra mais adequada, tem que ter critério. Ah, e daí, professor? Só que a NR10 ela estabelece que é superior a 75. Então temos, né, temos aqui um demarcador. Aí geralmente esse estabelecimento aqui, ó, essa carga aqui, ó, e quando ele fala 75 kW, vocês não podem esquecer, lembra lá que nós temos, né, lá da eletricidade a potência aparente, que é o S, a potência ativa. Esse 75 kW seria a potência ativa. Aqui é a reativa, que é aquela potência, se for um motor, né? É a potência necessária que é consumida para ele gerar o campo eletromagnético, inclusive da geração desse campo eletromagnético, que é possível o motor elétrico girar sozinho quando você liga ele na energia, beleza? Se não tiver esse consumo de energia reativa, inclusive a unidade de medida do volt-ampere, da potência aparente é volt-ampere. E aqui ele está falando de é, potência instalada, que é em quilowatt. Aí lembra que a reativa aqui é volt-ampere reativo. Lembra que a fórmula da potência clássica aqui, ó, sem o fator de potência, né? Que é o fator de potência, ele não é o cosseno desse ângulo aqui, ó, de θ, que segundo a ANEEL, o ideal é que esse cosseno de θ aqui, ó, tenha aproximadamente um alfa aqui, ó, um ângulo de 23 graus, tá? Se você for aqui na sua calculadora aqui, ó, você pega aqui, ó, arco, vem aqui, ó, segunda, ó, shift, segunda função, ó, cosseno. Aí vai aparecer cosseno a menos um. Arco, aqui é o arco cosseno, ou seja, com o valor do fator de potência que a ANEEL, na verdade, lá na norma ela fala que tem que ter 0,92 aqui, tá? O cosseno, que dá esse ângulo aqui, ó. Então, de 0,92 o arco cosseno de 0,92, ele vai dar um ângulo de, olha, 23,07 graus. Se eu for preciosista, ó, aperta essa técnica, ó, 23 graus, 4 minutos e 26,11 segundos aqui. Mas não precisa tanto, tá? Então, aproximadamente 23 graus aqui, que é o fator de potência de 0,92. Ainda você, eletrotécnico, futuro eletrotécnico, engenheiro, você ainda tem que pensar, bom, se a NR10 está falando que a carga é superior a esses 75 kW, eu ainda tenho que pensar né, porque assim, a gente só usa tensão e corrente quando a gente trata de circuitos, né, exclusivamente de tensão em corrente contínua. Quando a gente fala do sistema elétrico potência, que é tensão em corrente alternada, a gente considera o fator de potência, que o ideal, né,
é C092. Tem motores que é menos, né? Por isso que você faz a correção do fator de potência, que a gente vai ver mais para frente lá no curso, né? Vai abordar melhor. A gente deu uma abordada ali, né? Inicial lá no módulo básico, tá? Então, se a gente for pensar aqui, ó, a potência, né? O de 75 quilowatts, tá? Vezes o fator de potência, tá? Aí lembra que 75 quilowatts, porque ela, né, ela vai ter uma tensão instalada, né? Ela vem do primário ali, né, da média tensão, mas no final das contas, ela vai fornecer ali uma tensão de monofásico 220, duas fases 380, três fases 660. Então, esse 660, com a corrente total que o circuito vai ter, no final das contas, né, o que que o Ministério do Trabalho e Emprego preconiza? Essa tensão vezes essa corrente vai ter que dar uma carga de 75 quilowatts. Se eu pegar esse 75 aqui, ó, 75 é K, né? Eu vou só pegar o 75 aqui, vezes, não, vamos pegar aqui, ó, vezes 10, a terceira, só, porque essa calculadora aqui eu tenho que tomar cuidado com um parêntese aqui. Agora acho, agora vai dar certo aqui. Aí vezes o 0,92, que seria o ideal aqui, ó. Vamos chegar numa potência ativa aqui de 69.000 volt-ampere, tá? Só para desencargo de consciência aqui, ó. Que esse calculador, se você não tomar cuidado aqui com a potência, com a... Pega logo 75.000, né? Vezes 0,92. Isso. 69.000. 69.000 o quê? Kilovolt-ampere. Então ele está querendo dizer, olha só, eu vou dar a volta e vou acabar no mesmo resultado. Mas aqui é para vocês entenderem a minúcia, tá? É papel nosso da eletrotécnica, da engenharia elétrica. A gente, quando perguntado por um cliente, né? Ou perguntado pelo juiz numa perícia ali, né? Que a gente consiga desenhar todos os fatos aqui. Então, na prática, se a NR10 fosse falar a carga, né, instalada superior a, em termos de volt-ampere, né, considerando o fator de potência recomendado, que é o de 0,92, né, então carga superior a 69 kilovolt-ampere, que é de potência ativa. Vocês vão ver que no frigir dos ovos vai dar no mesmo. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou pegar aqui emprestado aqui de outra. Ó, vou pegar essa tabela aqui, que é pelo menos é a tabela mais organizadinha que eu tenho em relação aqui a subestações trifásico. Era essa que eu queria. Aqui, ó. Toda concessionária de energia, se eu não me engano, a da Equatorial é 05, NT 05. Eu peguei a antiga aqui, mas de qualquer jeito, são. Vocês estão vendo essas potências aqui, ó, potência de kilovolt-ampere. Atualmente no mercado eu tenho transformador de 75, né? Quando eu falo no mercado,
é que você consegue comprar, por exemplo, lá da Transol, da Eletroenergia, da Agel, acho que a Agel vende também, tá? Mas eu sei que a Transol e a Eletroenergia vende. Então, ó, de 75, 112,5 kVA, 150, 225, 300 e 500. Acima disso, eu preciso fazer o quê? Unir, por exemplo, vamos supor, você vai fazer, né, a instalação de uma subestação utilizando um transformador aqui de 300 e outro de 500, ou seja, 300 mais 500, geralmente, né, vai dar 800. Então, você vai ter de 800 kVA uma subestação para um cliente lá, numa indústria. Então, esse cliente também, né, já que ele está acima do 69 kVA, né, que na prática é o, é o equivalente ao 75 em potência instalada, né, que realiza trabalho, tá? Então, vocês viram que, na verdade, é papel nosso só fazer essa interpretação aqui. Então, ele está querendo dizer que toda vez que eu tenho um cliente que eu tenho potência de 112,5 para frente, que tem subestação, eu preciso criar e instaurar o prontuário das instalações elétricas, inclusive fazer as devidas fiscalizações. Porque o agente fiscalizador do trabalho, quando geralmente ele aparece lá na sua empresa quando tem uma denúncia. Denunciaram, por exemplo, e as instalações elétricas que a construtora fulano de tal está fazendo não tem a proteção suplementar. Por exemplo, você tem lá um quadro de distribuição, né? Você tem um disjuntor geral aqui e você tem os barramentos, né? Os barramentos de fase aqui, ó. Aí, geralmente você liga aqui, ó, tem um conector quando é um disjuntor grande, né? Um de caixa moldada, por exemplo, você coloca um terminal aqui que você vai ligar nos barramentos aqui. Aí, segundo, né, a NBR 5410, eu tenho que aplicar uma proteção suplementar. O que é a proteção suplementar? Lembra aquela proteção de acrílico que você coloca no quadro aqui, ó? E aí, se ela é acrílico, você consegue enxergar o barramento. Essa suplementar é o quê? É para quando você estiver dando manutenção, você às vezes, vamos supor, o cara está dando manutenção em frente ao quadro, e aí por algum motivo ele tropeça, e aí ele firma, para não cair no chão, ele segura no barramento. Se não tiver essa proteção aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser eletrocutado na hora. Ele vai ser eletrocutado ali, vai criar um curto ali, fase fase, né? Se ele pegar nos dois ou se pegar nos três barramentos, pior ainda, né? Então, se tiver uma denúncia, né? Olha, ó, na empresa X, fulano de tal, não tem essa proteção. Beleza. Aí o agente fiscalizador do trabalho, o AFT, através dessa denúncia, né, no Ministério do Trabalho, ele vai lá, né? Ele vai brotar nessa empresa aqui, aí vai fazer essa e outras verificações. Inclusive, existe um checklist da NBR, da NR10, tá? Ele pega uma lista que basicamente todos esses itens aqui, ó, conjunto de procedimento, ele vai ver se essa empresa ela tem procedimentos, técnicas administrativas de segurança, ele vai ver se os equipamentos de segurança têm certificado, por exemplo, se essa empresa tem área classificada, o que que é uma área classificada? É uma área que tem risco de explosão. Se ela tem risco de explosão, então, todo equipamento elétrico ele tem que ser blindado. Por exemplo, eu tenho uma área ali que é um silo, aí esse silo fica o que? Partículas dispersas ali no ar. Aí imagina, você liga uma lâmpada e na baixa tensão você não enxerga, mas se você, por exemplo, depois você faz o teste, vai lá no interruptor de uma lâmpada e fica ligando e desligando ele, você vai ver
que naquele plástico ali, ó, ele tem um conector, tipo faca, né? Ou seja, uma lâmina, e na hora que você fecha aquela gangorrazinha, ele fecha o circuito. Se você ficar abrindo e fechando ali, né? E geralmente não é muito rápido, você vai ver um centelhamento, uma fagulha ali. Então, por exemplo, se a empresa ela tem esse tipo de área, eu tenho que colocar um interruptor que aquele centelhamento ele vai ficar o quê? Vai ficar enclausurado dentro ali da alavanca do interruptor, ou seja, que se tiver uma fagulha e eu estou dentro de um silo e eu tenho partículas no ar ali, por exemplo, inclusive tem uma experiência, não sei se vocês já viram aí na internet, um professor de física, ele pega uma caixa de sapato aqui, ó. Ele pega aqui, ó, uma caixa de sapato aqui, ó. E aí ele faz um furo nela aqui no meio, ó. Ah, não, é só um furo só. Ele faz um furo aqui, aí ele joga pó de giz. Ele pega giz assim, ó, e tritura ele, pega pó de giz, né? Pega geralmente um pedaço de giz, acho que dá um novo, dá metade dessa caneta que eu tenho aqui, ó. E daí ele joga aqui, ó. Aí o que que ele faz? Ele tampa ela no início aqui, ó, ele tampa o buraco aqui, né, para não vazar. Ele balança a caixa. Aí o que que vai acontecer? O pó de giz ele vai ficar disperso aqui. Aí o que que ele faz? Ele risca um fósforo e joga aqui dentro aqui, ó. Aí o que que vai acontecer? Você vai observar que a tampa da caixa aqui ela vai levantar. Acontece uma explosão. Porque você tem partículas muito pequenas ali em uma grande área, e essa partícula ali, ela pode causar um risco de explosão ali. Um silo que tem, por exemplo, grãos ali, milho, por exemplo, dependendo do tipo de grão ali, né? Arroz. O arroz é o beneficiado. Geralmente, pelo menos lá na cidade, lá que meu avô tem uma fazenda, aí tem o pessoal lá que faz, tem a máquina lá de limpar o grão, né? Chama beneficiadora, né? Moço, na hora que a máquina ela descasca o grão, né? E aí tira porque o arroz, né? Você tem um arroz aqui, ó, é mais ou menos o grão dele é mais ou menos esse formato aqui, assim, ó, meio pontiagudo. Ainda mais se for o tipo agulhinha, né? Aí esse grão lá no pé de arroz, ele parece um matinho, ó. É como se fosse um capim. Aí você tem as sementinhas de arroz aqui, ó. E geralmente é uma plantação rasteira. Aí essa semente aqui, ó, ela tem uma casca envoltória nela aqui, ó. Aí o que que a máquina vai fazer? Ele vai passar, essa máquina, ela tem tipo, ela não quebra. Alguns quebram no processo, tá? Aí o que que ela vai fazer? Ela vai debulhar, né? Como se fosse debulhar milho, ela vai descascar ele e aí o grão vai ficar, né? Vai ficar limpo ali. Aí aquela casquinha ali, que o pessoal chama, né, aquela fuligem ali do arroz, né? Num espaço confinado, né, igual um silo, e aí ainda mais se a máquina ali tiver jogando, alimentando o silo ali, né, vai levantar muita poeira ali, é aquela poeira ali, uma poeirinha mais escura que é da casca, a mais clarinha que é dos grãos de arroz ali que foram quebrando ali, né? E aí vai ter risco de explosão. Ah, entendi, professor. Então, pode ser que eu tenha uma empresa e esse agente fiscalizador do trabalho ele nunca apareça por lá. Por quê? Não tem, até onde eu sabia antigamente eles tentaram o Ministério do Trabalho e Emprego, né, o nacional aí,
ele tentou fazer uma espécie de agenda. Mas vamos pensar um pouco. Imagina o Brasil, o tamanho que o Brasil é. Imagina quantos estados que a gente tem. Nem lembro mais de cabeça quantos estados, né? Imagina quantas empresas a gente tem dentro de cada estado aí no Brasil, tá? E aí eles, né, viram que criar uma agenda de fiscalização em toda e qualquer empresa do país, né, é uma tarefa hercúlea, tá? Então, assim, você teria que contratar muitos agentes fiscalizadores do trabalho. E geralmente essa área aqui você ganha muito, viu? É um salário muito bom aí, tá? É da casa aí de R$ 17.000 para frente aí. E daí o que que hoje? Aí antigamente eles tentaram criar essa agenda aí, né, esse cronograma. E daí hoje o agente fiscalizador do trabalho de cada região ele fica disponível, né? E também analisa, ainda mais esse agente fiscalizador do trabalho, ele inclusive ele pode ser um profissional da área, ele pode ser um técnico de segurança também, tá? Nada impede. Pode ser um engenheiro que também é engenheiro de segurança aí do trabalho, né? O importante é que esse agente fiscalizador do trabalho ele tenha subsídios para ele poder ir na sua empresa e fazer as verificações. Obviamente, tem verificação, por exemplo, relacionado à NR18 aí, que é a NR que é o PPRA, não, PPR não, o PCMAT, né, o Programa de Riscos Ambientais e na área de construção, tá? Então, cada agente desse, né, na hora que recebe uma denúncia, né, ele vai ver o que está relacionado, ou seja, qual NR ou NRs, né? Às vezes são várias, né? Por exemplo, eu vou fazer uma fiscalização numa empresa que presta serviço de, de construção de linha de transmissão, tá? E tem, sei lá, também o pessoal que dá manutenção com rede energizada. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai verificar a empresa em relacionada à NR10, tá? Se tem um prontuário. Vai verificar também relacionada à NR12, tá? O anexo 12, tá? O anexo 12 da NR12. O anexo 12 aqui, ó, ele fala de cestos aéreos. Inclusive, é justamente esse assunto, né? Esse assunto que eu queria que o professor Hélio Domingos, né, fizesse um bate-papo, né? Hoje, com fé em Deus, a gente vai conseguir no próximo aí, ele vai estar presente, né? Infelizmente, lá no workshop, talvez no próximo workshop aí a agenda dele dê para gente marcar aí, tá? Então, ele vai ter que observar a NR10 e o anexo 12 da NR12, que fala de máquinas e equipamentos, né? No caso, esse anexo específico que fala de cestos aéreos, né? O que que esse equipamento, né? O caminhão que tem o cesto aéreo tem que ter para você poder dar manutenção na empresa com, né, com segurança, né? A manutenção com circuito inclusive energizado lá na média tensão, tá? Beleza, professor. Então, o que que é esse prontuário, né? Já que vocês estão sabendo que se o estabelecimento ou comercial ou industrial ele tem uma subestação de pelo menos 112,5 kVA, você já sabe que ele é passível, né, de ser cobrado o prontuário das instalações elétricas, ou seja, todos esses itens aqui, ó, da linha A, B, C até a G aqui, tá? Aí você vai fazer o seguinte: quando você vai na empresa fazer esse trabalho, inclusive eu peguei que a norma comentada aqui, ó, é o item 10.2.4.
Daí eu quero dar uma visão para vocês, né? Não é uma visão minha, porque às vezes você fala, não, o professor, obviamente, ele, né, ele está enviesado, ele é da área da elétrica aí, né? Ele está inventando, né, chifre em cabeça de cavalo, né? Às vezes pode pensar isso também, é normal, tá? Não culpo. Né? Às vezes o professor está muito inflamado. Isso daqui não sou eu que comentei. Isso aqui é o manual de auxílio que você encontra lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, ó, que ele tece o comentário sobre essa exigência aqui, né? Inclusive, ele fala que é uma incógnita, né? A documentação das instalações elétricas é habitualmente uma incógnita. Por quê? Não existe, tá, pessoal? Não tem um livro. No máximo tem o de gestão do NR10, chama Gestão NR10, faça você mesmo, do professor lá, Wagner Lobosco, tá? É, aí o próprio comentarista, né, provavelmente um engenheiro eletricista e de segurança do trabalho que trabalha para o Ministério do Trabalho e Emprego, é geralmente esse profissional que faz esse comentário na NR10. Se for lá na NR12, né, relacionado à engenharia mecânica, né, ou um anexo relacionado exclusivamente à mecânica, aí vai ser o engenheiro mecânico, no caso, por exemplo, quem foi relator da NR11, não, NR11 não, só que a NR35 e do anexo 12 da NR12, inclusive esse professor que eu estou tentando trazer para palestrar para vocês, tá? Ele que foi o analista, né, que tornou possível a NR35, tá? Um dos analistas, né? A NR35, que é trabalho em altura. Até então, o trabalho em altura ele era comentado em algumas NRs, tá? Não existia um texto normativo só falando exclusivamente de todo e qualquer trabalho em altura, tá? E também do anexo 12 da NR12, professor Hélio Domingos, tá? Então, o próprio, né, o comentarista aqui do Ministério está falando que é uma incógnita. Por que que é uma incógnita? Muitos estabelecimentos, ó, nos estabelecimentos, ó, sendo suas especificações, características e limitações raramente conhecidas pelo trabalhador ou usuário. Ou seja, ele está falando que às vezes o eletricista, eu vou até meio que passar pano, tá? O eletricista até que vai, ele tem o curso de capacitação, mas é obrigação, tá? Do técnico em eletrotécnica e do engenheiro eletricista saber que existe esse tipo de serviço, né? Esse tipo de verificação na empresa, tá? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista que não sabe disso, ele está comendo bola, tá? Ele não está preparado para o mercado de trabalho, tá? Você tem que se informar em relação ao prontuário das instalações elétricas, das verificações que você tem que fazer, tá? E você tem que orientar, né? Você chega lá na empresa, aí vamos supor a empresa tem, né, deixa eu aproveitar e juntar aqui, ó. A empresa, sei lá, ó, ela tem uma subestação de, ó, igual eu já encontrei numa empresa que eu trabalhava, uma de 300 kV-ampere. Ou seja, ela tem que ter, ó, procedimento de segurança, tem que ter documentação das inspeções e medições do sistema de proteção, né, contra descarga atmosférica, ou seja, o SPDA, tá? Inclusive, dependendo do grau de risco da empresa, esse aterramento, você tem que fazer uma aferição com um equipamento chamado terrômetro e você tem que pegar o terrômetro, medir o aterramento e tem, dependendo, tá? Vamos supor que é uma empresa que tenha uma empresa aí comum aí, o grau, dependendo do grau de risco, o aterramento dela, ele tem que ter pelo menos 10 ohms de resistência elétrica. Aí você pega lá o termômetro ou um alicate termômetro, tá? Vamos supor que eu só tenho um ponto lá do quadro de distribuição, tá? Que vai lá da medição que vai para o aterramento.
por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar da UC anterior de vocês. Instalação predial. Ah, não, não é predial, não. Vamos pegar lá da projeto predial. Ah, lembrei. Não, é melhor ir aqui no industrial, que eu vou ter um com essas características aqui. Aqui, ó, vamos lá. Ó, isso aqui é uma medição de energia, tá? Ó, tem a proteção geral, né? Aí nesse caso aqui, ó, a alimentação ela vem subterrânea, tá? Entra aqui, entra no disjuntor geral, que é esse aqui que eu coloquei de exemplo, de 70 amperes, tá? Aí tem o DPS aqui, ó, tem que é aqueles três módulos, né? O dispositivo de supressão de surto, né? Que o pessoal chama de aterramento de baixa tensão, né? Na verdade, não é aterramento, na, ver- na verdade, o pessoal conhece mais, chama para-raio de rede, tá? Na verdade, ele não é para-raio, ele é um supressor de surto, só que ele fica lá na rede de média tensão. Aí tem esse modelo que você vai colocar em cada fase aqui, ó. Quando tem um surto, uma descarga, o que que vai acontecer? Esse DPS aqui, ele trabalha normalmente, né, como um circuito aberto. Na hora que tem um surto, né, ou seja, uma tensão, por exemplo, aqui a fase, ela tem que ter, no caso nosso aqui, Equatorial Goiás, né, tem que ter 220 volts, né? Chega um nível acima, eu tô chutando um valor aleatório aqui, sei lá, aí dá um surto lá e aparece 1.200 volt de tensão, ou seja, muito acima, né, de 220. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai fechar o circuito e dissipar energia no sistema de aterramento. E daí, dependendo do grau de risco dessa instalação, dessa medição aqui, ó, e daí ele vem, ó, tem um DPS aqui, ó, ele vai descer e ser instalado aqui na malha de aterramento, ó, a vista superior aqui. Aí esse daqui tem uma haste singela, tá? Uma única haste. Tem a haste aqui tipo cantoneira, ó, sistema de aterramento descendo aqui. Aí o que que você vai fazer? Quando é um único assim, você pega, tem um equipamento, só que ele é mais caro, tá? Chama alicate terrômetro. Ele parece um alicate amperímetro, né? Só que em vez de corrente elétrica, ele também afere corrente, tá? Se é essa a pergunta. Mas, através do alicate, ele verifica o valor da resistência elétrica. Aí você vem aqui com o alicate, abre aqui a tampa, né? A tampa da caixa de inspeção aqui. Vem com o alicate aqui, igual você faz lá, o alicate amperímetro, né? Fecha a garra aqui e coloca para medir. E daí aparece, por exemplo, ó, essa resistência aqui no leitor dele, 10 ohms, né? E dependendo do grau de risco, essa instalação, ela precisa ter, por exemplo, uma resistência de terra, estou chutando um valor aqui, sei lá, 25 ohms. Se ela tem 10, então quer dizer que ela está dentro dos pré-requisitos. Então você vai lá com alicate terrômetro. Professor, quem pode fazer isso? Engenheiro eletricista e eletrotécnico. Pode fazer essa aferição aqui. Ah, então quer dizer que eu posso ir lá
com alicate termômetro, aferir o valor que der, né, dependendo lá do grau de risco da instalação, né? Aí você tem que, para você fazer esse cálculo, você tem que olhar a NBR 5419. Agora eu não lembro de cabeça qual que é o volume, que ela tem quatro volumes. Aí geralmente ela é NBR 5419, volume um, né? Traço um, traço 2, traço 3, traço 4. Uma delas aí, eu não me lembro de cabeça, tem o critério para você fazer essa aferição aí e você fazer o cálculo do grau de risco do tipo de instalação, tá? É posto de gasolina e serviço, geralmente o grau de risco é maior e aí às vezes dá 5 ohms, né? Dependendo aí, né? Então, dentro do valor desse cálculo, aí você vai lá na 5419, faz o cálculo e chega à conclusão que lá, por exemplo, é 25 ohms. Faz a aferição, né? Com o alicate aqui deu 10 ohms, beleza. Aí o que que você vai fazer? Se você é técnico, você vai gerar uma TRT, um termo de responsabilidade técnica. Vai lá no seu site, lá lembra lá que eu comentei lá na UC passada, né? A resolução 074, né? Que é a resolução que dá provimento a todo e qualquer serviço que você pode se responsabilizar tecnicamente, né? No exercício da eletrotécnica. E aí você vai lavrar uma TRT, né, falando que você foi na empresa fulano de tal, tem lá um formulário. E aí você vai escrever no resumo que você fez a verificação com alicate termômetro, modelo tal, e que fez os cálculos em conformidade com a NBR 5419 e a resistência elétrica do sistema de aterramento deu 10 ohms, né, abaixo do cálculo que você executou, né, que deu, tô chutando aqui, 25 ohms. Então, você vai fazer essa TRT e vai entregar para essa empresa. Essa empresa vai fazer uma cópia, obviamente, você vai fazer esse serviço, né? Se você for da empresa, se você for o responsável técnico, né? Você vai lavrar, né, como responsável técnico da empresa. Então, na hora que o agente fiscalizador do trabalho, né, for analisar toda a documentação comprobatória, né, ele vai olhar lá, olha, precisa de uma RT, né, falando que esse sistema de aterramento aqui, ele precisa de um laudo de aterramento, né? Então, você vai mostrar a TRT, que aí no resumo dela já fala que, né, ou igual o texto que eu citei agora aqui, né, que está em conformidade com a 5419, né, e esse aterramento ele se encontra seguro, tá? Beleza? Então, pessoal, vocês estão vendo que e tem mais coisa para a gente falar, tá? Eu só vou encerrar por aqui, porque aí próxima aula a gente continua, tá? E aí eu vou aproveitar, né? Se der certo aí do professor Hélio Domingos comparecer aqui, aí eu vou pedir para ele discorrer sobre as exigências aqui da NR12, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí, galera? Não? Então já vou dar a finalização aqui na gravação, tá?